Vou contar para vocês uma historinha que tradicionalmente já é bastante conhecida, eu conto muito nas minhas aulas do curso de filosofia, então alguns eu sei que já devem conhecer. Mas de qualquer maneira é interessante ouvir de novo, como diz a Rede Globo, né? Vale a pena ver de novo. Se diz que havia um mestre muito sábio que estava subindo uma montanha montado no seu camelo, é uma história árabe. E adiante dele havia um outro viajante. E de repente o camelo desse viajante se assustou e arremessou ele no abismo. Só que ele não caiu, ele ficou pendurado num galho. Aí esse mestre sábio que vinha atrás desce do seu camelo, faz de tudo para salvar aquele homem. Rasga as próprias roupas, tenta fazer uma corda, pega galho, pega isso, pega aquilo. E ele era da tradição islâmica. E no Islã, a máxima autoridade entre o homem e Deus, que é Alá, é o anjo Gabriel. Ele diz que esse anjo Gabriel aparece para ele e de repente diz: olha, você já mostrou suficiente virtude e sabedoria para ter acesso ao céu de Alá. Vamos comigo. Você já alcançou a libertação. Aí diz que ele olha para o anjo, olha para o homem pendurado lá no abismo, puxa o anjo para perto de si e diz: vem cá, não dá para eu trocar o céu de Alá por um bom pedaço de corda? Vocês entendem o que é isso? Um dia vou ter acesso ao céu de Alá, mas nesse momento, para ser humano, eu preciso de corda ou de céu de Alá? Eu não tenho desejos, depois eu vejo depois, agora é corda. O que se espera de um ser humano nesse momento? Corda, entende? A tradição indiana tem uma outra história muito parecida também, que era de um grande guerreiro muito sábio, Yudhishthira, que tinha vencido uma grande guerra, era um homem muito justo e bom, que dizem que ele procure o portal do céu de Indra, porque ele teria acesso, como é o céu de Alá, aí era o céu de Indra. E ele sai andando anos procurando esse tal desse portal. E no meio do caminho ele encontra um cachorrinho, desses sem dono, sujo, magricelo, e se torna o seu companheiro. Eles passam fome juntos, passam frio juntos, passam dificuldade juntos anos. Até que um dia ele acha esse portal do céu de Alá. E tinha um anjo, que eles chamam de Gandharvas, né, belíssimo, na porta. E chega e diz: ah, que bom, príncipe, que você chegou, entra, o deus Indra está à sua espera. Aí ele vai entrando, contente: ah, que bom, né, cheguei, enfim. Com o cachorrinho dele, o anjo diz: espera aí, esse cachorro não. Você já viu cachorro vira-lata no céu de Indra? Que de respeito. Se é o momento dele, não, esse cachorro não entra. Você entra, o cachorro fica. Diz que ele olha para o cachorrinho, um cachorrinho vira-lata, magricelo, que tinha sido seu companheiro de dificuldades todos aqueles anos, pensa um minuto e diz: tá bom, se o meu cachorro não pode entrar, eu fico com ele. Ele abre mão do céu de Indra pelo cachorro. Aí sabe o que acontece? O cachorro era Indra. Se ele tivesse aberto mão de um cachorro pelo céu, ele desejava mais algo do que a virtude. Então não estava preparado para obtê-lo. Entende? Se ele abrisse mão da justiça, da fraternidade, da compaixão, da lealdade, da gratidão por um desejo, ainda que seja do céu, não estava preparado. Entendem isso? Isso é que eles chamam de reatação. A gente fica meio assustado. Nossa, isso não daria para mim. Entendam, a gente está falando de uma meta. Não estamos falando que estaremos lá agora. Estamos falando de uma meta. Eu sempre conto um exemplo, que também é interessante. Imaginem uma pessoa que não gosta do sol. Deixa sua porta, suas janelas todas fechadas. Não quero saber do sol, não gosto de sol. Aí um dia ela resolve fazer as pazes com o sol. Aí ela abre suas portas e as suas janelas. Vocês percebem que quando ela estava com a janela fechada ou com a janela aberta, a distância dela do sol é a mesma? Mas só pelo fato dela abrir portas e janelas, a luz já não atinge onde ela está? Assim somos nós com esses ideais. Sem dar um passo, só pelo fato de você dizer: um dia eu quero ser assim. Isso já te atinge onde você está. Isso é característica do ideal humano, dos sonhos humanos. Entendem? Só o fato de eu dizer: eu quero, isso já muda a tua vida aqui. É claro que à medida que você caminhar na direção do sol vai ter mais luz. Mas só se colocar em relação com isso, abrir portas e janelas, já faz com que isso ilumine a tua vida onde você está. Isso é muito interessante entender. Para não termos aquela fuga mental de dizer que as coisas estão muito distantes. Não. Distantes ou próximas é muito relativo, mas eu estou em relação com elas. Tá? Continuando. A vontade é mais poderosa, evidentemente, com objetivos humanos, ou seja, altruístas, grandiosos, do que com objetivos egoístas. As pessoas vão dizer: mas o Onassis era potentíssimo, tinha um desejo egoísta. Vocês imaginam se o Onassis, com toda aquela potência de determinação, colocasse altruísmo e generosidade? O que ele não poderia fazer?
Porque ele fez fortuna. Os homens que têm determinação e têm altruísmo fazem história. Marcam 2.000, 3.000 anos de história. Muita coisa que a gente falou aqui, por exemplo, veio de um simples filósofo chamado Platão, que viveu sabe há quanto tempo? 2.400 anos. E está aqui, porque constantemente nos inspira. Se ele só quisesse fortuna, será que estaria aqui depois de 2.400 anos? A vontade humana, quando ela é realmente humana, tem objetivos espirituais, altruísmo, generosidade, justiça, fraternidade, ela é a maior potência que o ser humano pode chegar a conhecer. Daí que se diz que é o que de mais divino o homem tem dentro de si. É quando o homem se realiza, floresce, que nem o símbolo oriental do lótus. Tá? Quando ele encontra dentro de si a vontade. Um elemento importante é a questão da disciplina e da ordem. Porque a vontade é como se fosse um raio de luz. Para chegar ao mundo, ela precisa de um canal. E esse canal é a disciplina e a ordem. Lembra que a gente falava da perseverança e da constância, do ritmo? Toda a vida se sustenta em cima de ritmo. Então ela necessita de certas ferramentas auxiliares, além da perseverança, da constância, ela necessita de disciplina e ordem. Porque senão como você vai canalizar a determinação se é um desordeiro? Não organiza nem seu espaço, nem seu tempo? Percebem que essa luz não consegue chegar ao mundo? Eu coloquei o exemplo de Ulisses, que é interessante, mas tem muitos outros. Ulisses, quando volta para casa, Odisseia, já devem ter ouvido falar essa história, que Penélope estava cheia de pretendentes, forçando, querendo que ela os aceitasse, e ele chega, se disfarça e manda dizer que Penélope se casaria com aquele pretendente que conseguisse envergar o arco de Ulisses e soltar uma flecha que passasse por dentro de vários orifícios alinhados e chegasse a um alvo a uma certa distância. E nenhum dos pretendentes consegue fazer isso. Aí ele, disfarçado, vai lá e consegue. Ou seja, a vontade que é a flecha passar por vários orifícios alinhados, que é a ordem, para chegar ao alvo, que é o seu objetivo. Se esses orifícios estivessem desalinhados, ela roçaria e não chegaria ao seu objetivo. Por muito que você tenha uma vontade poderosa, no meio da desordem, do caos, ela não consegue chegar ao mundo. Então, é importante que vocês percebam uma coisa. Ordem, tanto no tempo quanto no espaço, dá poder, que abre caminho para que tua vontade chegue ao mundo. Tá? E aí é importante que a gente perceba algo que a gente vai falar já já, porque a ordem é uma virtude, e as virtudes dão poder. E quando a pessoa usa essas virtudes a serviço de algo espiritual com a vontade, constrói coisas maravilhosas. E quando usa a serviço de vícios, será que dá? Também dá, porque ela é uma ferramenta. Não existe o crime organizado? Eles não usam ordem? Percebe? Se ele fosse desorganizado, seria muito melhor, teria menos potência. Kant diz isso, que essas virtudes elas podem ser utilizadas para objetivos espirituais ou não. E quando os criminosos descobrem que as virtudes dão poder, eles ficam organizados, eles ficam com métodos, eles ficam com disciplina e vão ficando cada vez mais poderosos. Aí nós vamos chegar a uma conclusão bastante cruel em relação a isso, já já. Essa questão da rejeição ao poder, que é um elemento interessante que temos que entender também, eu acho engraçadíssimo isso, porque é a mesma coisa que você ter, sei lá, se cortado com uma tesoura, chegar e dizer, as tesouras são más, vamos abolir elas do mundo. Como assim? Você é um desajeitado? O poder corrompe. O poder corrompe? Ou o homem estava procurando uma oportunidade e pegou o poder e usou para isso? A gente falava ainda há pouco de Machado de Assis. Vocês devem conhecer uma frase que ele falava. Machado de Assis era bom para de vez em quando provocar, era muito sagaz e era um filósofo, embora a gente não reconheça isso. Tem uma frase que ele escreve num jornal, a Marmota Fluminense, onde ele trabalhava, ele tinha 20 e poucos anos quando fala isso, gente. Ele era muito especial. Que ele diz assim, é errado o ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. Entendem isso? O cidadão, ele é uma pessoa que não conquistou valores, que tem desejos incontrolados, que é escravo dos instintos. Coloca o poder na mão dele e vai fazer o quê? Ah, o poder corrompe. Que legal! É uma boa oportunidade de você terceirizar a culpa. Como uma pessoa vai imaginar, por exemplo, Deus sem poder, um Deus débil? Para que serve um Deus débil? Vocês percebem que o poder é o atributo por excelência de Deus? E que se nos aproximamos dele, ficamos cada vez mais poderosos? Poder é poder ser, é poder fazer, é poder construir. Agora, dependendo de quem está no volante, pode ser também poder não ser, destruir, violar. Depende de quem está no volante. Agora, é culpa do motorista ou do volante? Vocês já viram alguém multar o volante? Seria bom, né? Multar o volante, não a mim que conduzo.
Feliz ou infelizmente, o Detran não compartilha dessa filosofia de vida. Não é isso? Então o poder não corrompe. Poder é atributo divino por excelência. E o homem que cresce, evidentemente, se potencializa. Pode construir a si próprio e ao mundo. Pode transformar. É um fator de soma na sua vida e na dos demais. É um absurdo a gente dizer que poder corrompe, porque isso nos faz débeis. Cuidado com a filosofia, com a ódio e a debilidade, que é a canção que o mundo entoa para os 4 cantos hoje em dia. Cuidado. Tá? Nós fazemos uma ódio. Quanto mais débil e mais esperto, mais se dá bem sem fazer esforço, essa é a meta. Isso, cuidado com essa ódio e a debilidade. Bom, então essa institucionalização da debilidade, o comodismo, a mediocridade e a falta de compromisso vai gerar aquela consequência cruel que eu falava para vocês, que é a frase desse Benjamin Disraeli, que era um primeiro-ministro inglês, que, como todo bom político inglês, era esperto, não muito íntegro, mas esperto. Ele dizia uma coisa, que uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos corruptos. Vocês entendem isso? Os corruptos, os debilitados moralmente, os marginais, têm uma determinação fora do comum. E o homem de bem? Lei do menor esforço. Imaginem vocês, eu até coloquei isso mais adiante, se eu não me engano, quando você pega sede do Comando Vermelho, vocês sabem com que idade as crianças começam a trabalhar para o crime organizado? 7, 8 anos, viram um aviãozinho para entregar droga. E é uma disciplina que tem que ter uma eficiência fora do comum. Vocês vão dizer, é horrível isso que fazem com as crianças? É, mas essa disciplina, essa eficiência não vai fazê-lo mais forte do que o adolescente de classe média que só sabe ficar na frente da televisão apertando o botão? Mais capaz de sobreviver a uma situação dura? E vocês percebem que disciplina, eficiência, ordem, capacidade de se preponderar sobre as circunstâncias vai fazendo com que esse grupo se potencialize? E a lei do menor esforço vai fazendo com que o outro se debilite? Se você enfrenta esses 2 grupos, o garoto da classe média que não quer fazer nada e o garoto que foi criado para suportar qualquer adversidade, técnica de guerrilha, o que daria isso? Perceba que é importante que a gente perceba as virtudes podem ser utilizadas como meios para fins criminosos, de fato são. A máfia é altamente eficiente. Eficiência não é virtude? Utilizada para quê? O problema é que os homens de bem estão sendo educados para serem débeis. Não terem organização, não terem determinação, não terem uma canalização de vida idealista, lei do menor esforço. Se você confronta esses 2 grupos, é um desastre. Percebem isso? Cá entre nós, que ninguém nos ouça, mais uma vez, só todos que vão assistir o DVD. Onde você acha que você tem chance, se você tivesse, evidentemente que claro que não teremos, mas a chance de ser mais rápida e eficientemente atendida? Se você procura uma pessoa que está vendendo uma droga, ou se você procura uma pessoa que está atendendo, por exemplo, num serviço público. Tem alguma possibilidade de você ir comprar droga e o cidadão não te atender porque ele está falando no telefone com a namorada? Perceba que não vai ter, porque se tiver vai ser a última, ele não vai fazer outra. Não é isso? Mas eficiência não é virtude? Não faz com que as coisas cresçam? E cresce o quê? Então percebam que a gente está cada vez mais debilitando o bem e fortalecendo a corrupção moral. Porque todas essas técnicas estão mais presentes em quem está a favor da corrupção moral do que quem está a favor do bem. Que está indo na cultura de quanto mais fácil, melhor. Tá? A lei do menor esforço. E Disraeli diz, quando você enfrentar esses 2 grupos, vai ser uma tristeza. Entendem isso? É muito apavorante ou não? É importante entendermos isso. Daí eu encaixei aí a frase, aliás, antes disso, a primeira frase que nós estávamos pulando, a questão do jovem, que é muito importante porque é um problema dentro da sociedade. Vocês percebem que a criança sonha com grandes heróis, contos de fada. O adolescente, o pré-adolescente, ele quer ser esse herói. A idade da aventura, ele quer viver grandes coisas. Ele quer coragem, quer ousadia. Vocês já viram como eles gostam de filmes de aventura? Que a coragem, que a ousadia. Numa sociedade onde vale a lei do menor esforço, onde o conforto é muito mais amado do que o crescimento. Qual é o cidadão mais ousado e corajoso que ele tem? O traficante lá da favela. Porque as pessoas que ele vê à sua volta são todos muito comodistas, sem nenhum espírito de autossuperação. Aí os pais vivem aquele drama, como é que eu vou fazer com que o meu filho não seja influenciado por más companhias?
com essa necessidade que ele tem de desafios, de pessoas ousadas, e, em geral, quem são os ousados na sociedade? E aí eu comentava na palestra que fizemos de Gibran sobre a educação, sobre isso, que a melhor coisa para você fazer, proteger os jovens, é fazer com que eles te admirem. Tenha sonhos, comprometa-se com a vida. Faça com que ele veja em você algo grande, uma vontade de ser melhor, uma vontade de deixar um rastro luminoso no mundo. Isso é grande e bom, que ele vai te admirar. Que a tua opinião vai ter 10 vezes mais peso do que qualquer outra. Entendem? E não existe forma mais eficaz do que essa, não conheço. Canalize a vontade. E essa vontade vai ser um rastro luminoso que vai chamar a atenção dos jovens que vêm atrás, vai abrir caminho. Porque eles procuram luz. Se você tem, eles vão atrás de você sem que você precise fazer muito discurso pedagógico. Tá? O melhor que podemos fazer pelos que amamos é crescer como seres humanos. Porque só assim podemos garantir que daremos alguma coisa para eles. Isso é platônico e é uma realidade. Não existe nada melhor para fazermos para aqueles que amamos do que despertar o que temos de mais divino. Sermos determinados, sermos perseverantes, constantes e altruístas, uma vontade acima das águas, que se comprometa com o ideal humano, que se realize em si mesma, que se realize em ser humano, que é uma grande dádiva, é uma maravilha. Que abra esse pacote que é a condição humana e veja o que a natureza nos deu, e viva. E por fim, uma vida sem vontade. Você olha para dentro do ser humano e ele é um cemitério de sonhos abatidos pela debilidade. Isso é terrível de ver. Vocês percebem que quando a gente não persevera em algo, e há que ter um cuidado muito grande com isso do ponto de vista psicológico, em coisas pequenas até. Quando eu digo, segunda-feira eu vou começar tal coisa, existe um hábito muito comum em relação a isso, que é o regime de emagrecimento. Ele sempre começa na segunda-feira. E nunca começa na segunda-feira. Não é assim? Até coisas bobas desse tipo. Quando você diz, vou fazer, cuidado, não blefe com você mesmo. Vou estar com você na segunda. Se eu não for, ela se vira. Eu não sou insubstituível, ela arruma outra pessoa. Mas eu não me viro sem mim. Eu preciso confiar em mim. Preciso acreditar em mim. Se eu várias vezes rompo com a minha capacidade de me comprometer, de honrar a minha palavra, eu vou perder a fé em mim mesmo. Isso é dificílimo de recuperar. Entendem? As pessoas podem te substituir. Você não pode se substituir. Você precisa acreditar em si próprio. E muita incapacidade de sustentar os seus sonhos vai fazer com que você perca a fé em si próprio, que é uma coisa que é difícil reverter. Então, aquela pessoa que você chega na casa dela, num canto tem uma sapatilha pendurada. O que é isso? Eu resolvi estudar balé, mas esse negócio me deu uma dor na panturrilha. Foi um mês eu larguei para lá. Aí você olha para o outro canto, uma paleta de pintura, um monte de coisa. O que é isso? Eu resolvi pintar, mas esse cheiro da tinta me dava uma alergia, sabe? Aí fui a 2 aulas e larguei. Aí não sei o que, não sei o que, você olha até fora. A vida dela é um cemitério de sonhos abatidos pelo quê? Pela falta de vontade. Cuidado. É uma pessoa que quando ela disser, vou fazer, a própria consciência dela vai dizer, lá vem você com isso de novo. Olha, eu tenho mais o que fazer, para de bobagem, você não vai fazer nada, você sabe disso. Ou seja, ela não tem chão mais para impulsionar para o futuro. Então, uma pessoa destituída de vontade transforma a si própria num cemitério de sonhos humanos abatidos pelo meio do caminho. E é muito difícil ser feliz assim. Então, em síntese de tudo isso, porque vontade também é síntese, é importante percebermos que vontade é mais do que simplesmente um desejo. Vontade é Deus em nós, é entusiasmo, é teos. Não é uma questão de vou ver se desenvolvo, é a questão vital da vida. Conhece-te a ti mesmo, constrói a ti mesmo. Vive como ser humano. Viemos aqui para isso. Se não fazemos isso, o que estamos fazendo aqui? Então essa que foi uma questão fundamental em todas as escolas de filosofia ao longo da história. Hoje a gente não sabe nem o que é essa palavra. É curioso, a perda de foco. O homem não é a coisa mais importante da vida humana hoje em dia. Conhecer a si próprio, dominar a si próprio e viver como ser humano não é a coisa mais importante. Mas não deixou de ser, a gente simplesmente deixou de saber. Mas a infelicidade que isso gera continua acontecendo. Entendem isso? Se eu ignorar a lei da gravidade, as coisas não vão deixar de cair, simplesmente porque eu não conheço. Eu vou dizer, alguém fez alguma coisa para isso ir para o chão? Não, não fez. Foi a lei da gravidade. A opinião humana não conforma a realidade. Se eu sou débil, isso não vai deixar de corroer a minha vida e a minha felicidade. Simplesmente eu vou ignorar as causas. Aí vou procurar uma causa externa, provavelmente, né? Um culpado externo que me dê mais comodidade. Então essa é a ideia. Essa é a nossa síntese de hoje.
Eu espero que possa gerar alguma reflexão em vocês, porque como a gente sempre fala, a ideia é da gente recuperar aquele espírito da filosofia originalmente. Só é o útil conhecimento que nos torna melhores. Espero que isso possa ter uma utilidade prática. É algo para perguntas, se tiver alguém que